Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído, em que sempre conhecemos pessoas interessantes e projetos relevantes. Se você aí de casa quer vir ao Identidade participar aqui, é só mandar um e-mail para identidadegeral@novotempo.com. Nossa equipe vai analisar a sua história e ver a possibilidade de ter você aqui com a gente. Combinado? E aproveita que estamos no início do episódio de hoje e mande o link do programa para os seus amigos, vizinhos, parentes, enfim, com quem você quiser dividir a história de hoje. É só acessar youtube.com/novotempo. Toda a programação da TV vai simultaneamente também para o canal do YouTube, assim fica bem fácil de compartilhar. E se você quiser rever algum episódio do Identidade, fica tudo na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com/identidade. Por lá, você também consegue compartilhar o programa com quem você quiser. O nosso convidado de hoje é Williams Costa Júnior, ele que é pastor, músico e também um comunicador. Foi um dos pioneiros da Rede Novo Tempo de Comunicação, compôs vários hinos que estão no Inário Adventista do Sétimo Dia, enfim, tem muita história boa para nos contar. Então não saia daí, eu vou por uma pausa rápida, são só 30 segundos, e em seguida Williams Costa Júnior estará aqui com a gente. Até lá! O professor e maestro Williams Costa Júnior é natural do Recife, Pernambuco, onde nasceu no dia 19 de outubro de 1951. Desde pequeno, as suas atividades estiveram voltadas para a música. Tem graduação em piano em 1972 pela Faculdade de Música Instituto Musical de São Paulo. 2 anos depois, bacharelou-se em composição e regência, é mestre em artes pela Universidade Andrews em 76 e teólogo. Tem diversas participações nos inários utilizados na Igreja Adventista como compositor de letra e música, bem como autor ou arranjador. Compôs também vários hinos oficiais para muitos congressos de jovens. Atualmente, Williams Soares Costa Júnior é diretor mundial da comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, que prazer recebê-lo aqui no Identidade. Boa noite. Que prazer e que surpresa você saber tanta coisa. Ah, a produção aqui apura, viu, pastor? A gente vasculha a vida do convidado. Agora, pastor, compositor, você é bom de conta? Conta mais ou menos. Quem é boa mesmo é Sonete. Quantos anos de obra, de serviço para a obra de Deus? Ah, isso eu lembro de cabeça. São 50 anos e 5 meses. 50 anos e 5 meses. Que bênção. Agora, a ideia do programa é saber um pouco mais da pessoa que vem, né? Da persona, da identidade da pessoa. Certo. Quem é Williams Costa Júnior? Williams Costa Júnior é uma pessoa que ama Jesus profundamente, que vive para honrá-lo, para engrandecê-lo, mas que tem muitas limitações, muitos defeitos, muitos problemas. Então, todo dia, depois de ler a palavra, cai de joelhos e pede misericórdia. E o que acontece na minha vida é sempre motivo para eu dar graças a Deus. Se eu posso fazer um resumo daquilo que eu sou, é isso aí. Ok, um cristão aí que tenta ser mais parecido com Cristo a cada dia. Exatamente. Né? Agora, muito do que a gente traz de casa, da nossa criação, dos nossos pais. O que você herdou da dona Áurea, sua mãe, e o que você herdou do seu pai? Dá para mensurar aí? Dá, bem claro. Isso é um assunto sensível, né? Mamãe acabou de dormir, está esperando Jesus voltar. Papai descansou há 6 anos atrás. Do meu pai, eu peguei uma referência muito forte de trabalho, dedicação, honestidade e fidelidade. Ele era bem amigo dos amigos e ele era muito dedicado, ele priorizava servir a família e nada nos faltou durante toda a vida. Da minha mãe, eu peguei essa paixão pela igreja, pelas coisas de Deus. Eu cresci numa igreja bem pequenininha, que nós íamos no sábado de manhã, bem cedo, e levávamos sanduíche, aí tinha classe dos professores, escola sabatina, trabalho missionário, sermão, almoço com lanche, depois distribuição de folheto,
ensaio do coral, programa de jovens, e de noite, hora social, a gente voltava. A minha vida sempre foi a igreja. Passava o dia inteiro lá, o sábado todo. Então ela me inspirou nesse sentido e eu decidi, pelo exemplo dela, gastar a minha vida para servir o Senhor. E herdou esse dom da comunicação, né, pastor? Porque a dona Áurea apresentou vários programas aqui na Novo Tempo. Eu, quando ainda não era nem batizada, assistia ao Sua Casa um Lar com ela e me ajudou muito em várias questões. Então, acho que herdou um pouquinho dessa comunicação também da dona Áurea. Sem dúvida. E é dela também que vem o gosto pela música. Papai cantava, tinha uma voz muito bonita de tenor, mas ela sempre sonhou em tocar piano e que os filhos estudassem. E o objetivo é que a gente tocasse na igreja. E ela ficou muito feliz quando eu me dediquei à música, ao Ministério da Música. Então, é uma referência muito positiva que eu tenho dos dois. Que legal. E a gente também é transformado pelas pessoas com quem a gente convive. Você é casado com a Sonete. Há quanto tempo e de que maneira, ao longo desses anos todos de casamento, ela te ajudou a você ser quem você é? Olha, a conta da Sonete são os anos de casado. A minha conta são os anos de namoro. Porque para mim tudo começou quando eu pedi para namorar com ela. E foi no Dia dos Namorados, há 50 anos atrás. Que legal. Então faz só alguns dias que nós acabamos de celebrar meio século de namoro. Mas para ela, daqui a 1 ano e meio mais ou menos, nós vamos celebrar as bodas de ouro de casados. De um jeito ou de outro, são 2 datas que são muito importantes para nós. Porque ela é uma pessoa que marcou a minha vida de muitas maneiras. Me inspira e me incentiva, me apoia. Eu tenho nela uma amiga, uma confidente. E é a mãe dos meus filhos e, sabe, dos netos. E eu dou graças a Deus pela vida dela. Como é que vocês se conheceram, pastor? Eu era professor do IASP antigo, né? Atualmente o NASP Hortolândia. E tinha acabado de levar um fora. Eu fiquei chavecando uma menina para namorar durante uns 6 meses, ela me dava a bola, não sei o que e tal. Quando eu cheguei para pedir ela para namorar, não sei, vou pensar e tal. Aí terminou não dando certo. Eu fiquei tão frustrado que eu digo, não vai dar certo. Foi dezembro, janeiro passou, foram as férias tristes. Mas quando chegou em fevereiro de 1973, começou a chegar aquelas novas ovelhinhas no rebanho do Senhor, lá no internato, né? E eu olho um, olho outro e tal, mas não estava muito desanimado em namorar, até que um dia, saindo do refeitório, entre o prédio central e o prédio das moças, tinha umas árvores, eu vi 3 meninas brincando de pega-pega. E daí um subia pelo tronco, descia pelo galho, e vinha, tinha uma que parecia um gato, ela subia, descia, tinha uma prática danada. Aí eu olhei e fiquei encantado com aquilo. Aí disse, vou namorar com essa menina. Era a Sonete. Olha só que coisa, hein, pastor? Ela foi criada no interior, subindo em árvore e tudo mais, tinha muita prática. E as outras meninas eram do Rio de Janeiro. Eu acho que de cidade, não mexia muito com árvore. Mas foi assim, para mim foi amor à primeira vista. Que legal, foi aquilo que te chamou a atenção, Eu né? sempre fui apaixonado por ela. E Deus foi conduzindo até que deu tudo certo. Amém, é isso mesmo. E desse casamento nasceram 3 filhos, é isso? Fala um pouquinho dos 3, a personalidade de cada um, que eu sei que da mesma barriga sai gato, leão, papagaio, não é assim? A minha mais velha é a Carolina, ela é formada em comunicação, é jornalista, fez um mestrado no México em ensino à distância e tem doutorado em educação pela Universidade de São Paulo. Então ela é uma profissional dedicada, tem 6 livros publicados e está se dedicando a essa questão do ensino e tecnologias e tudo. Isso é ela. Legal. É mãe de 2 netos, o Lucas e o Davi, e casada com o Helder. E eles vivem, eu acho que eu tenho que fazer a conta de quanto tempo eles estão casados. Daí o segundo é o Tuil. O Tuil é produtor, cineasta, ele mexe com direção de filmes, documentários, vídeos, trabalha no UNASP, é casado com Kelly e deu 2 netinhos mais pra gente, que é o Gustavo e a Júlia. E a vida dele é produzir materiais e vídeos para a igreja e programas, etc. E a terceira é a Laura Morena, a rapinha do tacho. A gente achava que não vinha mais nada e Deus nos deu a bênção da Laurinha. E ela teve já a Olívia,
E agora, recentemente, nasceu o Lorenzo, Que bem. que é o meu 6º neto. Ela é casada com o pastor César Gracioto, mora na Flórida, e essa é a família que enche a gente de alegria. E, pastor, como é que a paternidade influenciou sua vida e também agora com os netos, né? O William Costa Júnior, antes de ser pai, era um e depois virou outro. Como é que foi essa transformação? É muito natural que a gente na vida faça escolhas entre carreira e família. Quando eu comecei a mexer com o Ministério da Música, era tudo muito difícil e eu desisti de ficar aqui no Brasil por causa das dificuldades. Eu fiz uma viagem de 70 dias com soneto pela Europa e Estados Unidos e decidi por 2 lugares onde a gente deveria se mudar. Um seria a Califórnia e o outro talvez a Suíça. Mas por uma série de razões, Deus revelou que eu deveria ficar aqui no Brasil. E a razão da gente ir para a Califórnia era pelas oportunidades de gravação, possibilidade de fazer trilha de filme, uma série de coisas. Mas um dia antes de voltar, eu jantei junto com o Sonete na casa de amigos brasileiros que estavam enfrentando sérios problemas com os filhos, com drogas, sair da igreja. Eu olhei assim e disse, nossa, vai que eu tenho uma carreira como músico aqui em Hollywood e depois eu perco minha família, meus filhos. Então, por causa dos filhos, eu decidi ficar. E Deus me abençoou com a família e com o Ministério da Música. Eu dou graças a Deus de ter ficado aqui. E os 3 permanecem firmes nos caminhos de Deus e acredito que os netos estão pelo no mesmo caminho. também. Então, realmente, é uma bênção se olhar para trás e ver como Deus guiou tudo isso, né? É verdade. Pastor, a gente vai fazer uma pausa rápida, mas a gente ainda tem muito para conversar aí. Eu sei que o senhor tem muita história para contar. Então, você aí de casa, não saia daí, viu? O pastor Williams continua aqui contando mais histórias sobre o ministério dele também. A gente volta em instantes. Estamos de volta nesta noite conhecendo um pouco mais sobre Williams Costa Júnior, ele que é pastor, músico e comunicador. No bloco anterior, a gente falou um pouco sobre a vida pessoal dele, casamento com a Sonete, dos filhos, dos netos e de como a família tem influenciado e transformado em quem ele é hoje. Mas agora, outra questão que transforma é o trabalho e é essa a nossa pauta agora. Pastor, você foi um dos pioneiros aqui do SISAC, né, o Sistema Adventista de Comunicação, que foi o embrião do que é hoje a Rede Novo Tempo de Comunicação. Como era naquela época investir em comunicação? Difícil. É a melhor explicação que a gente tem. Eu lembro que quando a gente começou, vamos supor, a Novo Tempo, né, nós éramos em 5. Tinha o Jorge, que cuidava da transmissão, tinha 2 editores, um câmera e uma secretária. E a gente precisava produzir material, porque a televisão tinha começado com fitas que tinham vindo do Media Center americano, e a programação era o seguinte, pega aquela fita ali, essa aqui vai meia-noite, aquela outra fita ali vai 1h da manhã, aquela outra... Mas o que tem dentro da fita? Não interessa. Monta 24 horas de programa. E quando acabar, repete. Então, era em inglês, era em espanhol, tinha programa de criança 3h da manhã, não tinha lógica, noção, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, por onde é que a gente começa? Aí depois de muito orar e pensar, nós chegamos à conclusão de começar a produzir 1 hora por semana, que iria ao ar na sexta-feira, logo depois do pôr do sol. Essa 1 hora repetia às 8 da manhã, enquanto o povo estava se preparando para ir para a igreja, e repetia 1h da tarde depois que todo mundo terminasse de almoçar. Quem tivesse acesso, esse era a novidade da semana. Mas esse acesso era como, pastor? Porque era uma antena que ia para onde? E as pessoas tinham essa antena? Então, um pouco antes houve evangelismo via satélite e se divulgou muito a disseminação de antenas digitais com receptores digitais. Só que nessa época os receptores digitais estavam em fase de experiência. E muitas vezes não funcionavam. Nós somos cobaias da tecnologia de transmissão digital. Entendi. Então, era muito difícil, porque a gente produzia o programa, o povo não assistia, eles reclamavam da transmissão, achavam que era culpa nossa. Muito difícil. Mas depois, com o tempo, foi se criando o hábito.
Aí nós passamos de 5 para 8, de 8 para 12. Quando eu saí lá do CISAC, do ADSAT, nós éramos 15 e já estávamos produzindo 2 horas e meia por semana. Que vitória! Então eu fui para a divisão e vocês se mudaram aqui para o CISAC. Mas foi muito desafiador. Eu lembro, Gabriela, que havia ocasiões, houve um período que eu trabalhava de 6 da manhã à meia-noite. Eram 3 turnos, com os editores e tudo, não era digital, fita para fazer download das coisas, depois fita para poder pegar e colocar para transmissão. E eu ia das 6 ao meio-dia com o primeiro turno. Do meio-dia às 6 da tarde, segundo turno. E de 6 à meia-noite com o terceiro turno. Chegava em casa 1 hora da manhã, acordava às 5 e voltava tudo de novo e tomava café da manhã, almoço e janta na TV. Mas quando eu vejo tudo isso aqui, graças a Deus, viu? Era isso que eu ia falar. Como que é a sua sensação hoje de ver o crescimento, né? Eram 5 funcionários, depois 15, hoje a rede como um todo tem cerca de 600 funcionários. Produz muitas horas inéditas por dia, por semana, enfim. Como é a sua sensação de ver que você deu o pontapé inicial ali para o que a gente tem hoje? Olha, a sensação é a seguinte, toda vez que eu entro no portão aqui, eu choro. Porque por muito tempo eu achava que isso aqui não ia dar certo. Era caro, o povo não via, tinha todo tipo de dificuldade, mas Deus foi muito misericordioso, porque quando eu ando aqui pelos estúdios, eu dou um valor para tudo isso, porque eu jamais podia imaginar que isso fosse possível. Sim. Mas o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É verdade. E quando Ele abençoa, vai para frente. Porque o que nasce de joelhos, fica em pé. É verdade, pastor. Emocionante mesmo. Agora, o senhor exerce hoje um papel muito importante também como comunicador, líder, né, mundial da comunicação para toda a igreja adventista no mundo. Como que é lidar com tantas culturas diferentes? Porque o Brasil é de um jeito, os Estados Unidos é de outro. Quando você vai em outro continente, a cultura é totalmente diferente. Como que é essa mudança de cultura? Difícil. É difícil porque você pensa que um japonês está entendendo o que você está falando e ele está achando outra coisa. Por quê? Por causa do seu jeito, por causa da sua dicção, por causa da maneira como você aborda. Você pensa que o indiano, porque está prestando atenção no que você está falando, ele está gostando ou aprovando, você está enganado. Ele está ouvindo, está entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Então, como chegar no coração de um africano, de um europeu, de um indiano, de um mexicano? É só por Deus mesmo, porque as pessoas são tão diferentes, elas têm costumes e hábitos tão diferentes, a linguagem corporal é tão diferente, que para você comunicar e chegar ao coração é um grande desafio. Mas nesses 13 anos que eu estou como diretor da comunicação no mundo, eu dou graças a Deus pela bênção do Espírito Santo interferindo na comunicação entre a Conferência Geral e os campos mundiais. Eu tenho, nesse momento, um nível de apoio e suporte em todo mundo que é maravilhoso. E eu dou graças a Deus por isso, porque não são méritos nossos, é a ação do Espírito unindo a gente para terminar a obra de Deus. E os projetos e realizações têm sido uma bênção para a gente comunicar cada vez mais e melhor. É verdade. Agora, além da comunicação, outra paixão na sua vida é a música, como a gente falou aqui no início do programa, né? Você, inclusive, tem vários hinos escritos ali no nosso hinário. Como que é essa sensação de você participar ativamente na vida de milhares de pessoas desse momento de adoração, em que a família senta ali na sala para fazer o seu culto familiar, abre o hinário e está lá, Williams Costa Júnior. Ou na igreja, né? No momento de culto a Deus, Williams Costa Júnior, hino tal. Como que é essa sensação? Olha, é uma honra e um privilégio. Quando eu comecei compondo, há quase 60 anos atrás, eu não fazia ideia do que era a música. Mas quando eu vejo a música transformando vidas e levando pessoas a Jesus, eu ouço histórias, eu vejo testemunhos, eu presencio transformações, eu fico, que coisa isso aí! Então, eu só fico imaginando o dia que a gente vai estar no trono de Deus, diante do trono de Deus, louvando e agradecendo Jesus pela salvação. Sempre me toca muito quando eu vejo uma multidão cantando.
Os músicos em geral ficam assim, tá, desafinou, desencontrou, não sei o quê. Para mim pode ser o que for. O canto mesmo errado e desafinado de pessoas que abrem o coração para Deus é uma coisa muito emocionante. Porque são vidas que estão abrindo o coração e a alma para reconhecer a soberania de Deus. Sim. Então, saber que o povo canta nos cultos, nas escolas, nas igrejas. Durante 18 anos eu tive o privilégio de dirigir louvor para milhares de pessoas nos projetos Sol e Revive. Tudo isso para mim é um privilégio, uma honra. Eu dou graças a Deus pelas oportunidades que Deus me deu na área de música. E aí, dá para conciliar, pastor? Porque o senhor tem um encargo importante, acaba viajando, tá sempre para lá, para cá. A gente fazia o ANN juntos lá no Revista. Pastor, que lugar do mundo que o senhor está? Dá para conciliar essa questão do seu trabalho como na área da comunicação hoje, com ainda reger alguns projetos, ou talvez até compor? Tem tempo para isso? Como que tá? Tem tempo. E para mim, música não é separado de comunicação. Música, para mim, é a forma mais sublime de comunicação. E eu estou há 10 anos tentando trazer a música para a comunicação lá na Conferência Geral. De vez em quando eu falo com o administrador, outro, mas eles acham que música tem que ser um departamento. Eu digo, você pega a música como departamento, você vai passar a vida tendo problema. A música, ela é uma forma de comunicação, não uma coisa independente. Vamos juntar isso com as outras coisas de comunicação. Já tem fotografia que comunica, já tem artigo que comunica, palestra, apresentação, linguagem corporal. Por que não junta a música? Uhum. Então, é que eu estou ficando velho, não vai dar mais tempo. Não, tem bastante tempo. Mas, sinceramente, eu sonho que a gente possa usar todos os meios possíveis para comunicar, inclusive com música. E eu lembro que em 2015, na Assembleia Mundial da Conferência Geral, eu estive lá presente, o senhor estava lá, né? Comunicação e música, porque o senhor estava também responsável pela música, pela adoração. E é aquele momento em que a gente reúne adventistas do mundo inteiro. Então, foi um louvor, assim, fora de série, de ouvir tanta gente com tantas culturas. E hoje a gente tem isso, né, de muito diferente, mas no céu a gente vai falar a mesma linguagem. Então, a gente vai ouvir e vai entender todo mundo. Mas essa questão de diferentes culturas, todo mundo junto, também é muito bonito de se ver, né, pastor? É o corpo de Cristo, né? É o sonho de Jesus na oração sacerdotal em João 17, quando ele pede para a gente viver aqui em unidade como ele vive com o Pai. E em João 17 ele diz o seguinte, o mundo só vai saber quem é Deus quando a gente estiver unido. Enquanto a gente estiver separado, o mundo não vai reconhecer, porque o mundo não reconhece a Deus na separação, mas na união. Na união. Olha que interessante esse conceito, hein? Agora o senhor comentou aí, tá ficando velho. Eu falei, não, ainda tem muitos anos pela frente, são só os cabelos brancos. Pensando assim na sua vida, no seu trabalho, na sua trajetória, que legado que você quer deixar para a sociedade? Olha, eu já tenho a alegria de ver consolidado o Ministério da Música, especialmente aqui no Brasil. É uma alegria, porque muitas vezes as pessoas morrem e não veem o resultado daquilo que semeou, daquilo pelo qual lutou a vida inteira. Hoje em dia, eu tenho a alegria de reconhecer que no Brasil nós temos a maior quantidade, com a maior qualidade de música no mundo. E não é só na igreja adventista, é no mundo evangélico também. Então isso é uma grande bênção, porque você pensa a quantidade de produções que tem com orquestra, com coro, com tanta coisa interessante, oferecendo o melhor para Deus. Então esse é um legado que eu dou graças a Deus de ter sido parte na consolidação disso. E o segundo é na área de comunicação, porque historicamente a comunicação da igreja sempre foi uma comunicação corporativa, a informação do que está acontecendo na corporação. E na minha cabeça, a comunicação é para a missão. A gente pode até falar da corporação, mas acima de tudo a gente tem que falar pela comunicação do amor de Deus, da salvação, da bênção da gente viver junto, informar as histórias de diversas partes do mundo. Tudo isso para mim é o que eu chamo de Ministério da Comunicação. E Deus está me dando o privilégio de ver essa visão de comunicação consolidada dentro da igreja. Glória a Deus por isso. Pastor, quero muito agradecer o tempo que o senhor teve aí na sua agenda para encaixar a nossa gravação aqui na Identidade. Muito obrigada, viu? Imagina, um prazer. Que Deus continue te abençoando e te usando também. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui, gente. Você pode acompanhar o nosso programa todas as terças e quintas, às 10h30 da noite. Se você perdeu algum episódio, é só ir lá no ntplay.com/identidade também, viu? A gente espera que tenha gostado aí da história do pastor Williams Costa Júnior. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.